Fala galera, graça e paz. Mais um episódio do podcast Vozes do Céu no ar para falar sobre a vida dos nossos santos. O amor deles foi para ele. E hoje, como convidado, nós temos o nosso queridíssimo Frei Fernando, da nossa paróquia Santo Antônio. Seja muito bem-vindo, Frei. Bom dia, paz e bem. Uma alegria aqui partilharmos um pouco da vida, da mística, do ensinamento dos santos. E de modo especial, o santo que temos devoção, né? É isso. E hoje, para falar sobre uma santa que eu particularmente não conhecia, ela é pouco conhecida, da nossa igreja, e eu acho que vai ser muito interessante, muito rico ouvir de um devoto dela. Então, estamos falando da gloriosa Santa Beatriz da Silva, uma santa que nasceu em Campo Maior, Portugal, 1424, faleceu em 1492, 68 anos de idade, mas frutuosa, uma vida de sofrimento, mas de dedicação, de devoção à Nossa Senhora. Fundou uma ordem, a Ordem da Imaculada, chamada Concepcionistas, as Irmãs Concepcionistas. Tem mosteiro aqui pertinho de nós, pertinho não, já está aí uns 400 quilômetros, né? As Filhas de Santa Beatriz. Mas uma santa muito querida em Portugal, na Espanha, o seu corpo está em Toledo, na Espanha, fundadora. Tem um irmão que é Beato Amadeu da Silva, que também era franciscano. Então tem toda uma mística bonita, sofrimento, a vida na corte, a inveja, os ciúmes da rainha, a aparição de Nossa Senhora, uma santa que enriquece muito, uma santa padroeira da pureza da juventude também, porque tem toda uma consequência de ciúmes, de inveja de uma rainha. Ela decidiu cobrir o rosto porque ela era muito bela. Existe um livro publicado, O Pecado de Ser Bela. Santa Beatriz vai chegar a um ponto de assim, olha, a ver que a sua beleza causa inveja, então é causa de pecado. A beleza, a sua beleza, ela disse então, se é causa de ciúmes, então é pecado. Ela cobre o rosto, só depois, com a morte, é que descobre o rosto. Sim. E segundo alguns historiadores, alguns escritos que fazem os escritos dela, morreu com a aparência de jovem, nunca perdeu a juventude. Uma santa que precisa ser conhecida e amada também. Sim. A história dela nos fala muito sobre a infância, sobre a criação, mas ela era de uma família nobre, né? Santa Beatriz da Silva, e os pais dela eram muito devotos a São Francisco, né? São Francisco de Assis. A família, a presença da espiritualidade franciscana está muito presente na vida de Santa Beatriz da Silva. Apesar dela ser acolhida na Espanha pelas monjas cistercienses, ela vai ter toda uma devoção a Santo Antônio, uma devoção a São Francisco. É tanto que, quando ela começa a fundar a ordem, aparece São Francisco e Santo Antônio, são os seus santos. Uhum. E ela tem toda uma devoção, um carinho. O próprio Amadeu da Silva se torna frade franciscano. Então, toda uma devoção a São Francisco e Santo Antônio presente na vida. E é interessante que, quando Santa Beatriz, a rainha, coloca ela num caixão mortuário, ela fica 3 dias dentro de um caixão mortuário. Santa Beatriz some e os irmãos vai procurar, Raimundo e Amadeu vão procurar onde está Santa Beatriz. A rainha chega e diz, deve estar fedendo, e quando abre o caixão mortuário está Santa Beatriz feliz. Ali se dá a aparição de Nossa Senhora, e ali Nossa Senhora, ela revela que Nossa Senhora pede para fundar uma ordem. Claro que vem 30 anos depois, fundar a Ordem da Imaculada Conceição, as Concepcionistas, mas nessas aparições, nesse tempo, tem São Francisco e Santo Antônio como base. Belíssima a história daquela que foi e continua sendo um exemplo de virtude, de amor para todos nós, a exemplo de Nossa Senhora. Então, São Francisco e Santo Antônio acompanharam Santa Beatriz nessa peregrinação até a Pátria Celeste. Sim. Como o senhor falou, ela foi presa, num baú. O que acontece? Dentro da história dela, para quem não conhece a história dela, assim como eu não conhecia, ela foi ser dama de honra, da Rainha Isabel. Eu vi algumas controvérsias. Ela era a prima ou era amiga da... Era o seguinte, naquela época, o rei tinha as damas,
e tendo todo um conhecimento, e a família tinha um conhecimento com a corte lá que ela foi. Então foi um convite, era uma honra, quer dizer, uma honra servir ao rei. Então eles tinham conhecimento, tinha a nobreza. Então ela vai, pela amizade, pela também familiaridade, pela proximidade, ela vai ser dama de honra, de presença lá. É onde acontece a questão que a rainha fica com muitos ciúmes, né? Com inveja. Porque ela acha que ela tem um carro, o rei, porque o rei achou muito ela bonita. E o rei começa a dar uns certos privilégios, a falar muito o nome dela. E isso causou uma inveja, um ciúmes, e a rainha decide eliminá-la, matá-la. Né? Com os ciúmes, a inveja, como eu falo, os ciúmes, a inveja elimina o outro, planejou um plano diabólico para eliminar a Beatriz. Depois do episódio, que ela fica no baú mortuário, no caixão mortuário, ele tem lá, tem o caixão, quem foi visitar, quem percorreu os caminhos de Santa Beatriz, tem algo, tá lá o baú. E Santa Beatriz, os irmãos resolvem fugir, e ela vai fugir para Toledo, e fica na Espanha. Um fato interessante da vida de Santa Beatriz, que é a Santa da Estrela. Não sei se vocês já viram, na testa tem uma estrela que, segundo a tradição, foi a própria Imaculada que deu a Santa Beatriz. E essa estrela, quando morreu, tiraram o véu e tinha essa estrela na testa de Santa Beatriz. O corpo de Santa Beatriz, os restos mortais de Santa Beatriz, se encontra em Toledo. E, de fato, em Toledo há um perfume, é algo muito bonito, que exala um perfume lá. A gente pensa assim, será que alguém coloca alguma coisa? Eu sou bem racionalista, a gente fica assim, mas não é. Dá para percebermos que é algo divino, que nem a ciência, que nem a racionalidade, ou se pode explicar. Mas a gente vê a vida de Santa Beatriz. E quando encontra pessoas que têm Deus, uma devoção a Nossa Senhora, e o exemplo de humildade de São Francisco e Santo Antônio, e também ela gostava muito de Santa Clara, a gente vê o exemplo de humildade, acontece isso. Então ela era docilidade pura, era um exemplo de não se exaltar. Tanto que tinha uma beleza física, segundo os biógrafos, era uma beleza em que não tinha dama, você leu, tinha dama mais bela do que ela. Interessante que quando ela fica, né? Foram 3 dias dentro do baú. 3 dias. 3 dias dentro do baú, eles vão olhar achando que ela estava morta, né? E ela estava mais viva do que nunca. Os relatos é que ela estava mais linda, mais brilhante. E assim, a experiência que ela teve com Nossa Senhora, né? Dentro do baú, enquanto ela estava presa, Nossa Senhora se revelou a ela, falou que iria libertar ela com vida, que ela iria sobreviver àquilo, mas que ela tinha que fundar a ordem, né? A ordem das Concepcionistas, a ordem voltada à Imaculada Conceição, que outra coisa interessante também é que nessa época não era reconhecida ainda pela igreja. Sim, o dogma da Imaculada Conceição, e vem confirmando. Então, os desígnios de Deus na vida de Santa Beatriz são enormes desígnios de Deus na nossa vida. E ela vai fundar a ordem, funda a ordem. Nós temos, agora há pouco foi beatificada algumas mártires concepcionistas. Nós temos grandes místicas. Tem aí uma espanhola, tem várias monjas concepcionistas que escreveu sobre a cidade mística de Deus. Tem um processo aí que pode ter a primeira doutora Mariana, que é uma concepcionista. No Brasil, nós temos casas no Rio de Janeiro. Tem 17, né? 17 mosteiros no Brasil. A federação, a sede da federação está o primeiro, um dos grandes mosteiros do Brasil é o Mosteiro da Ajuda, onde a família imperial ficou lá. Hoje, a presidente da federação é a irmã Lidinalva, minha grande amiga, em Salvador. Então, as filhas de Santa Beatriz se espalharam. Equador, a Espanha tem muitos mosteiros, se espalhou pelo mundo, e grandes mulheres de oração, de dedicação, fortaleza. Então, um exemplo de vida, de humildade, de espírito contemplativo. Agora, Santa Beatriz não teve uma vida fácil, desde o ciúme, desde a sua beleza, porque, de fato, uma pessoa, naquela época, a rainha, e mais o que percebe é a perseverança. E o bonito é que a rainha também vai pedir perdão. Tem um encontro das duas, se reconcilia. A rainha pede perdão, se reconcilia e se torna uma grande benfeitora de Santa Beatriz. Santa Beatriz passa 30 anos
para fundar a sua ordem. A promessa de Nossa Senhora, ela dizia que confiava na promessa de Nossa Senhora. 30 anos ela ficou esperando, perseverando, até ter sua rega aprovada. Antes de morrer, teve a rega aprovada. E hoje é uma ordem espalhada pela boa parte do mundo, uma ordem que dá frutos. Então, esse exemplo de silêncio, de oração, de contemplação, de sofrimento, ela não reclamava do sofrimento. E quando dizia tudo, encontramos na força, no silêncio, na oração de Jesus sacramentado. Então, tem uma grande devoção a São Rafael, o arcanjo São Rafael, que era protetor, né, da ordem, se fala que é protetor da ordem, São Rafael. Ele tinha uma grande devoção ao arcanjo São Rafael, da qual também temos também uma devoção à Nossa Senhora, devoção também à encarnação, claro que ela trazia essa espiritualidade de São Francisco. Mas é um exemplo de perseverança, porque esperar 30 anos para fundar uma ordem, dizer, não, eu acreditar na promessa de Nossa Senhora. Porque ela poderia, depois de 30 anos, pô, é muito tempo, ela poderia olhar e falar, já era, essa promessa aí, só foi um devaneio, não sei, mas ela perseverou, uma crise psicológica que eu tive e tal. Porque quantas pessoas não duvidaram? Não, e ela ali presa, com fome, com sede, acredito eu, né? Às vezes ela depois teve isso, às vezes foi só uma... Mas as promessas da Nossa Senhora se cumpriu. Então a gente percebe que aquelas pessoas, porque ela confiou em Deus, quem confia em Deus tudo espera, Deus cuida, né? Como sempre falo. E o bom de tudo isso é que ela cobriu o rosto depois de tudo isso, como já falei. Ela ficou todo o tempo da vida com um lenço coberto o rosto, porque ela tinha, o meu rosto causa pecado. Se causa inveja, se causa pecado, afasta as pessoas. É tanto que antigamente as concepcionistas usavam um véu no rosto, não ninguém podia ver o rosto das concepcionistas. Isso faz parte da visão, né, de Nossa Senhora para ela, que diz que ela falou sobre até o hábito, né, a roupa da ordem. Tem essa questão do lenço ou não? Tem também. Não, tem também, mas fazia parte, mas agora foi abolida, mas tem também, de tudo da promessa. É interessante, você falou uma coisa, porque o hábito é branco e azul. Branco com azul, com rosário. Quem já viu uma concepcionista, claro, joga a imagem, joga no Google, monjas concepcionistas, Santa Beatriz aparece. Mas uma pessoalmente, e aí antigamente se usava por essa promessa do véu de cobrir o rosto, e vem tudo isso. Aí depois foi analisando que não precisa. A clausura, antigamente a clausura das monjas era uma clausura que só não dava para ver o rosto. Hoje tem uma clausura pela grade, mas era tudo totalmente bem fechada, só assim, só dava para escutar a voz, porque dizia que tinha que preservar tudo aquilo, tudo uma mentalidade. Mas podemos dizer que é uma família santa, porque os pais de Santa Beatriz tinham uma vida exemplar, os irmãos tinham uma vida exemplar, ela teve uma vida exemplar e as promessas de Nossa Senhora se cumpriu. Fácil? Não é fácil, mas ela deu um exemplo de silêncio, deu um exemplo de perdão, deu um exemplo, porque imagine só, alguém com inveja de você, ou com inveja, claro, assim, claro, as promessas, como eu falei, os desígnios de Deus são os desígnios de Deus, mas colocar e ter o coração aberto para perdoar é um exemplo. Eu acredito que devemos conhecer a vida de Santa Beatriz. Acho que o Frei Romilson fez um SEGME ou uma SCC com a Santa Beatriz aqui na paróquia. Tem uma camisa aí com Santa Beatriz da Silva. Caramba, eu não sabia. Foi feito porque é uma santa pouco conhecida. Sim. Né? Podemos dizer que não é uma Santa Teresinha de Lisieux, né? Não é uma Teresa d'Ávila, São João da Cruz, não é um Padre Pio, mas é uma grande santa da igreja com um exemplo de perseverança. Repito, 30 anos, não sei se eu aguentava esperar 30 anos, Sim. Você espera assim, vai hoje, não vai acontecer nada. E, segundo a tradição, a história, as próprias monjas cistercienses diziam, por que você não entra daqui? Não, isso não vai acontecer. No mosteiro onde ela estava, imagine só, está no mosteiro, não se tornou monja cisterciense, despesa, tudo claro que ela trabalhava, torna um de nós não. Nossa Senhora prometeu, ela vai cumprir, e cumpriu de fato. E hoje nós temos essas flores no jardim da igreja, que são as monjas concepcionistas. Sim, e o senhor falou sobre a questão do perdão, depois de 30 anos, né? A filha
eu ouvi essa história, mas só falou que foi a própria Isabel que pediu perdão. Mas a história que eu ouvi foi que a filha dela, né, que também se chamava Isabel, foi até ela. Foi isso mesmo? É, Que até o nome dela ficou conhecida na igreja como a Isabel Católica. então, a própria rainha, segundo a própria rainha, se encontrou com Santa Beatriz e pediu. Há um arrependimento. Uhum. Há um arrependimento naquele livro Pecado de Ser Bela, esqueci o autor, mas e outros. Há um encontro, há uma reconciliação das duas. E há também, esse fato também, e há uma coisa interessante que nesse momento a rainha pede para ver o rosto de Beatriz. Mas há o perdão. Segundo uns Ah, livros... então foi ela própria, não Ela foi a própria, filha, né? foi a própria. Uhum. Segundo alguns biógrafos, ela própria, a rainha. Uhum. Porque há um arrependimento da própria rainha de ter feito aquilo e há um processo de conversão. Quer dizer, a gente analisando, Santa Beatriz também promoveu a conversão da própria rainha, a conversão de toda a própria, aquelas pessoas que ajudaram a rainha. Então há um processo de conversão também, um processo bonito. Sim. É claro que é o desenrolar da história, mas há um encontro das duas, as duas se reconciliam e se tornam amigas, vamos dizer amigas assim, mas tinha esse desejo da rainha se encontrar com Beatriz. Tanto que a rainha, né, a Isabel, ela cede uma parte, né, do palácio de Galeano para a ordem ser iniciada. Sim. E prontamente Santa Beatriz reúne 11 jovens para começar a ordem. Achei isso muito, muito interessante também. Depois de uma longa espera dos sinais, Beatriz começa a ver e as pessoas jovens que são aptas para abraçar aquela vida, abraçar a vida contemplativa, o estilo de vida. Porque o modelo de vida contemplativa já tinha, das monjas beneditinas, tinha as clarissas, onde ela própria tinha as cistercienses. As dominicanas, né? Agora ela vai fazer o modelo com uma nova uma aprovação, pedido da igreja, que tem que pedir à igreja, e tudo isso vai pedir. E tem um caso interessante que quando vem a bula de aprovação, não sei se você... A bula de aprovação, num navio, há um naufrágio. E não chega a bula de aprovação. Tem esses relatos também. Porque uma vida de um santo tem aquilo que é verdadeiro e aquelas histórias... Naquela época era difícil, não é como hoje, que tem celular, tudo assim. É fácil registrar. Né? E aí a bula não vem. Mas, segundo a história, o São Rafael traz a bula. Milagrosamente a bula chega nas mãos de Santa Beatriz. E Santa Beatriz, com a bula na mão, a ordem, o Papa, acredito que é Júlio II aprova a ordem da Imaculada Conceição. Mas tem essa história e Santa Beatriz vai para o Santíssimo rezar. Quando sabe que tem um naufrágio, tudo fica desesperada. Não fica desesperada, porque os santos não ficam desesperados, eles confiam em Deus. Desesperados ficamos nós, porque eu sou pecador, os maiores pecadores, eu fico desesperado. Os santos recorrem, vão para o Santíssimo rezar, porque sabe que o cuidado de Deus. E aí chega a bula de aprovação. Porque sem a bula de aprovação não é nada uma ordem, apenas um movimento. Mas ela movimenta e a ordem cresce rapidamente. E hoje temos as flores, como eu falei, as flores das monjas concepcionistas, até pertinho aqui da gente, de Jataí. São 134 mosteiros, né? Eu apurei isso. São 134 mosteiros, sendo que 17 são no Brasil. E sobre a morte dela, uma coisa interessante que muitos santos a gente vê isso, eles preveem, né? Eles têm a visualização do dia de sua morte. E ela também preveu e ela pôde pedir para os frades darem a unção dos enfermos a ela, né? E daí que vem a estrela, a história da estrela, porque, como o Frei falou, a Santa Beatriz da Silva tem uma estrela na testa, né, em sua fronte, a imagem dela, o ícone, porque quando, em sua morte, deram a unção dos enfermos, ela, né, teve a sua partida e levantaram o lenço, né? E aí o rosto dela brilhava, os relatos dizem que brilhava de uma forma assim estupenda, muito grande, e que puderam observar exatamente o formato de uma estrela na sua testa. Ela não perdeu a beleza da juventude, né? Segundo a graça de Deus, ela não perdeu. Morreu com 68 anos, nunca perdeu.
E eu não vi, porque só as monjas têm acesso, mas disse que a estrela está no crânio até hoje de Santa Beatriz, não saiu. Está lá gravada, os biógrafos falam até hoje que está lá. E, de fato, os santos têm essa não é que, enquanto nós da modernidade ou pós-modernidade fazemos de tudo para fugir da morte, os santos, né, tem que ser santo mesmo, fazem o que sabe o dia, sabe, tem esse e com alegria eles comemoram o dia da sua morte, e Santa Beatriz não foi diferente. E aí disse que a própria Virgem Maria, cedeu da sua coroa de 12 estrelas, cedeu uma estrela que está no crânio, na testa de Santa Beatriz da Silva, e segundo muitos, eu espero um dia ver o crânio, se me deixarem, né? Tem as textos, mas... E está lá no crânio, está gravada na testa de Santa Beatriz, pelos méritos, pelas virtudes. Não é que ela é melhor do que ninguém, eu acredito que tem que deixar isso. O santo não é melhor do que nós, mas eles têm os méritos de uma fidelidade a Deus, de um caminho, de uma compreensão. Às vezes, uma das coisas que eu observo muito dos santos, na história dos santos e santas, é que eles não mostravam sua santidade. Eles escondiam sua santidade e mostram. Depois, após-vida, após a morte, que vem toda essa revelação. Com Santa Beatriz não foi isso. E passou todo esse processo, recebeu a unção, mas recebeu o auxílio sempre de Nossa Senhora. Belíssima a história de Santa Beatriz. Sim, muito bela. E assim, almejar a santidade, às vezes, para nós, meros mortais, é muito difícil, né? A gente olha assim a vida dos santos, mas é igual o senhor falou, é com humildade, é pés no chão, é assim, você se colocar como pequeno, né, diante de Deus. É isso que torna os santos grandes, porque eles reconheceram simplesmente a sua pequenez diante do nosso Criador, diante da nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. E sempre, assim, todos tiveram essa devoção, esse reconhecimento do senhorio dela também. As monjas de Ponta Grossa fizeram uma imagem de Santa Beatriz da Silva, muito bonita, né? Então, a gente olhando a imagem de Santa Beatriz, contemplando a imagem de Santa Beatriz como símbolo, como sinal, transmite essa paz. Tem essa transmitir a paz, uma tranquilidade, uma segurança para nós mesmos. É sinal de humildade mesmo que você falou, é sinal de entrega, porque há uma entrega de um projeto. Ela acreditou, porque todo projeto tem que acreditar, e ela acreditou no auxílio de Deus, apesar dos sofrimentos. Imagina uma jovem, tudo, ficar presa no baú lá, o desespero, e a outra pessoa comemorar, de repente ter que fugir para chegar a um lugar não conhecer ninguém, ser acolhido. Claro, tinha os contatos, deve ter as amizades, os parentes, né? Mas tudo, e chegar e ter uma família santa, que é o Beato Amadeu da Silva. Então a gente vê que é um histórico de dedicação, de uma santa que falava a nossa língua, que é de Portugal, de Campo Maior. Tem toda essa realidade que nos desafia também nos tempos atuais a sermos santos perseverantes. Porque qual era o grande segredo dos santos? A perseverança. Porque Santa Beatriz podia desistir, não fazer o quê? Mas desistiu não, perseverou. A grande virtude é a perseverança. E uma curiosidade interessante que eu vi também é que Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu às concepcionistas, né? A ordem. Sim, tem toda essa... Tem todo vamos dizer, um número de monjas que Nossa Senhora... Tem Irmã Maria do Patrocínio, que sofreu. Nós temos a Mártir da Independência, que é Madre Joana Angélica, na Bahia, no mosteiro onde os invadiram para estrupar as monjas concepcionistas, no mosteiro lá da Lapa, mosteiro da Lapa em Salvador, que não funciona mais hoje, o mosteiro está... Mas ela é morta, Madre Joana Angélica é morta, uma monja concepcionista chamada Mártir da Independência, e também o auxílio nacional na Espanha, tantas outras. Temos Maria de Lourdes Santa Rosa no mosteiro de Guaratinguetá, que está em processo de santidade. Nós temos uma monja em Uberaba, que o corpo está incorrupto,
no Santuário della Milagrosa, está incorrupto, uma monja concepcionista. Nós temos, se você pesquisar, tem várias monjas com corpo incorrupto na Espanha, porque foram um exemplo de santidade, a exemplo que Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Imaculada, tudo para mostrar o que Nossa Senhora estava com suas filhas. Podemos dizer que, não é porque eu sou devoto, mas podemos dizer as filhas prediletas de Nossa Senhora são as concepcionistas, foi Santa Beatriz, e elas continuam gerando vocações e santidade. Muito massa, muito bom. Então é isso, galera. Eu acho que deu pra gente explanar bastante sobre a vida, a história de santidade de Beatriz da Silva, que, como eu falei, eu não conhecia, mas fiquei maravilhado assim, com a história dela, com essa ordem, né, que, como o Senhor disse, deu e dá tantos frutos, né, e gera tanta santidade no meio delas. É muito lindo mesmo ver isso. Não podemos falar tudo aqui também, porque o pessoal tem que tem que pesquisar, tem que ir atrás. As meninas querem ser monjas, então tem que ser assim, né? Não pode falar tudo. Tem um livrinho muito simples, eu acho que eu esqueci, do pecado de ser bela, da corte para o claustro. Esse é mais difícil de encontrar, que está uma edição esgotada. Tem Santa Beatriz, que o Frei Estevão escreveu. Temos algumas revistas a chamada Contemplação, que fala sobre Santa Beatriz da Silva. Temos vários, né, hoje com a internet, mas pesquisar, porque de fato Beatriz foi um exemplo de dedicação. Claro, os fatos históricos, assim, um exemplo de perseverança, mas é uma belíssima história. Às vezes nós estamos desanimados com a igreja, tudo. Olha o exemplo de Santa Beatriz, que cativa cada um de nós. É isso aí, pessoal. Frei, muito obrigado. De verdade, Deus abençoe. Estamos juntos aqui na Paróquia Santo Antônio. Vamos lá trabalhar, tem muita coisa para fazer, né? Sim, partilharemos muito ainda. O importante é conhecer para amar. Exatamente, não tem como amar sem conhecer, Justamente. Né? Então, já falei isso em outras oportunidades, mas digo mais uma vez, pesquisem a vida dos santos, né? Há tantos santos que a gente não conhece, que tem uma história assim que pode nos dar uma inspiração à santidade, né? Aspirar à santidade, eu acho que nunca é demais para nós. Pessoal, muito obrigado por nos assistir até aqui. Peço mais uma vez que compartilhe esse podcast, compartilhe para os seus amigos, para a sua família, essas histórias que a gente vem trazer aqui sobre os santos da nossa Santa Igreja, né? E é isso, dê o like, comenta aí. Valeu, até a próxima.